Bora, gente! No episódio anterior, nós fomos ao cemitério dos escravos de Santa Luzia, lá em Minas Gerais. Lá conhecemos um minúsculo cemitério onde haviam sido enterrados mais de 300 corpos de escravos. Contamos a história do lugar. Fique agora com o episódio de hoje. Bora, gente! Chegando na cidade histórica de Diamantina. Nós estamos nos encaminhando para o cemitério. A cidade tem 42 mil habitantes, está fora do roteiro dos 100 mil do Coveiro, do nosso projeto. Mas a gente não resiste, né? Uma boa história. E uma cidade histórica como Diamantina, eu acredito que alguma coisa no cemitério possa ter de diferente. Já estamos passando na frente da cidade, não custa nada. Foi 15 minutos só o desvio. Vamos conhecer. No mínimo a gente está conhecendo a cidade. Estamos entrando na parte histórica, tem já uma Maria Fumaça ali. Vamos conhecer a cidade também um pouquinho. Bora, gente! Chegando no cemitério de Diamantina. Vamos conhecer? Vamos lá, a princípio o cemitério me parece arrumadinho, né? Com a cidade desse porte. E pelo que eu já vi e pude perceber, aqui é dividido em setores e por irmandade. Ordem Terceira do Carmo deve ser por irmandade, da mesma forma que acontece em algumas cidades. As irmandades, elas, eu vou confirmar isso ainda, mas provavelmente é o que é. As irmandades, elas se dividem em glebas dentro do próprio cemitério, onde os seus participantes são sepultados, né, junto dos seus, né, dos companheiros, das pessoas de mesma irmandade ou mesmas crenças. Vamos lá, vamos conhecer aqui. Eu vi que tem túmulos bem antigos, né, como esse caso aqui, e outros bem modernos. Esse tipo de túmulo é colocado normalmente quando o cemitério já está cheio e começa a invadir a calçada. Se tiver uma placa, normalmente é neles que a gente descobre quando é que o cemitério ficou cheio, mas esse aqui está sem nenhuma identificação. Um pouquinho mais do cemitério, né? A gente tem uma capela. Apesar de tudo muito simples, está tudo muito organizado, tudo muito limpo, né? A gente, pelo menos na entrada. Lógico, algum mato aí que precisa ser rebaixado, né? Provavelmente a família não aparece mais, mas a prefeitura deveria se encarregar disso. A vinda nossa aqui a Diamantina, a nossa parada, considerando que Diamantina não tem mais do que 100 mil habitantes, ou seja, não estaria dentro do roteiro oficial do Coveiro pelo Mundo, é para a gente visitar o túmulo da Chica da Silva, uma personagem icônica, né, do Brasil do ano 1700. Mas depois eu vou contar melhor essa história quando a gente for lá. Ela não está sepultada aqui no cemitério. O primeiro ponto que a gente veio foi o cemitério, porque a gente não pode deixar de entender esse cemitério. Mas daqui a gente vai para a igreja São Francisco de Assis, que é onde está sepultada a Chica da Silva. E aí eu conto a história dela. Como eu falei, a gente nota, como aqui, ó, Irmandade do Rosário, Irmandade Mercês. Aqui é separado por irmandades as glebas do cemitério. Então, voltando aí a mostrar o cemitério. E a gente tem partes bem fechadas aqui, como essa daqui que está bem separada. Não sei se é a mesma família, vou dar uma olhada aqui para mostrar a vocês. Bom, vamos entrar. Faz tempo que ninguém vem aqui, está precisando de um cuidado. E isso é uma coisa que a gente sempre observa, né? Água parada não é bom. Então é importante que a prefeitura cuide dessa parte, né? Cemitérios, infelizmente, são locais de muita água parada. A princípio, são da mesma família,
Maria Júlia. Não. Famílias separadas. Não consigo entender o motivo da separação do muro, mas claramente aqui existia algum mausoléu, alguma outra coisa. Pelo formato do piso, não condiz com esses jazigos em granito negro. Então provavelmente isso aqui foi abandonado e foi reaproveitado, adquirido por famílias para a construção de túmulos aqui dentro. Mas claramente esses jazigos não fazem parte do que antigamente tinha nesse cercado. Essa é uma coisa triste, porque claramente deveria ter um mausoléu muito bonito aqui. Mas vai faltando espaço, e é isso, as pessoas elas fazem da forma que dá. O cemitério tem uma vista muito bonita para o vale, né? E para essa cadeia de montanhas. Mas como todo cemitério, infelizmente, ele encontra-se superlotado, inclusive dificultando bastante o acesso. Você tem que andar por esses espaços bem estreitos. Tem um túmulo aqui com as características bem antigas, né? Essas cruzes eram muito usadas no século XVI, século XVII no cemitério. Vou tentar entender o contexto. E é isso, gente. Finalizando nossa visita aqui no Cemitério Municipal de Diamantina. Vamos agora na igreja onde a Chica da Silva está sepultada, né? Vamos conhecer o túmulo dela. E eu vou contar a história dessa personagem tão importante para nossa história. Como eu tinha prometido, está aqui o motivo dessa cruz, né? Esse símbolo. Vamos lá. Bom, gente, vamos começar pelo túmulo da Chica da Silva. Essa é a igreja de São Francisco de Assis, local onde a Chica da Silva foi, né, sepultada. E, aliás, está sepultada. Eu falo foi e está, porque inicialmente ela foi sepultada aqui no túmulo de número 16, vou mostrar já para vocês, né, nessa belíssima igreja. Depois ela foi exumada recentemente para fazer um documentário e foi reinumada ou ressepultada no túmulo de número 24. Aqui conta a história um pouco da Chica da Silva, né, logo aqui na entrada da igreja de São Francisco. Então, conta um pouco de toda essa história, inclusive da igreja. Igreja essa que foi erguida em 1768, né? Igreja muito antiga, mas completamente restaurada, né? Igreja linda, como a gente vai mostrar para vocês agora, né? Logo aqui na entrada, a gente tem esse portal muito comum nas igrejas dessa época, né? E aí está ela muito bem conservada, né? Bem adornada com seus lustres fabulosos. Vamos conhecer. Bom, gente, a história da Chica da Silva que está sepultada aqui, né? Na realidade, Francisca da Silva de Oliveira. Ela nasceu em 1732 e na comunidade de Tijuco, que na realidade é aqui, a cidade de Diamantina, né? Trocou de nome depois. E a que vinha a ser a Chica da Silva, né? Ela foi vítima, na realidade ela nasceu de um estupro, né? A mãe dela, que já era escrava, foi abusada pelo seu dono. Isso era comum, inclusive, na época, né? E vindo a nascer a Chica da Silva, que já nasceu escrava. Bom, gente, a Chica da Silva, ela herdou a condição de escrava da mãe, como era costume na época. E nos seus documentos ela trazia o nome de Chica Mulata, né, o Francisca Mulata. Ela tinha esse sobrenome porque ela era uma mestiça, né, e aí daí dava direito a ter sobrenome. Já os escravos normais não tinham sobrenome. Daí, gente, a Chica da Silva ela foi escrava de um médico. E em 1753, a Chica da Silva chegou na cidade de Tijuco, né?
o João Fernandes de Oliveira. Ele chegou para ser um contratador de diamantes, o que era muito comum na época. Quem recolhia os impostos para a coroa, né, era o contratador de diamantes, no caso de Diamantina. E esse cara, né, ficava normalmente milionário, porque ele recebia parte de tudo que era produzido em diamantes na cidade. Bom, gente, o João Fernandes, né, rapidamente se tornou um dos homens mais ricos do Brasil e ele vem a se apaixonar pela Chica da Silva. Ele compra a Chica da Silva, do médico, alforriou a Chica, diferente do que todo mundo pensava, que ele apenas ia querê-la como uma concubina ou alguma coisa assim. Não, ele assume um relacionamento sério com ela, toma como esposa e deu a alforria da mesma, né? E aí com isso, a Chica da Silva passa a ser a esposa da pessoa mais poderosa da cidade, se tornando uma socialite. Bom, gente, essa mulher famosa, a Chica da Silva, ela de escrava chegou a ser a mulher mais rica do Brasil, uma vez que o esposo dela veio a falecer, o João, e ela herdou tudo que era dele. Esse é os jazigos aqui que tem na igreja de São Francisco de Assis, e a Chica da Silva, ela está ocupando o túmulo de número 24. Essa igreja só tem um túmulo que tem identificação, esse daqui, e é costume, né? São túmulos simples, rotativos, inclusive junto com a alçada da Chica da Silva existem outras alçadas, né? Ela não está em nenhum sarcófago especial, mas essa é a história da escrava que virou milionária. E ela, para vocês terem ideia, ela chegou a ter mais de 100 escravos servindo. E ela dobrou a realeza. Toda a realeza tinha que se curvar a ela. Tinha uma coisa engraçada, na igreja, ela frequentava as missas ao sábado. E era um verdadeiro evento, pois ela ia coberta de joias da cabeça aos pés. Porém, os escravos só podiam ir até a torre da igreja, e as igrejas têm a torre na frente, e os negros não podiam entrar. O que é que ela fez? Mandou derrubar a torre, construiu a torre na parte de trás, e ela com isso, toda adornada de joias e pedras preciosas, conseguia assistir a missa. Esse aí, que está aí recentemente colocado de cimento, é o túmulo da Chica da Silva. Ele foi aberto recentemente, porque as ossadas dela foram tiradas, ela foi exumada, e essas ossadas retiradas para a construção de um documentário sobre ela. Depois ela foi devolvida, só que ela foi devolvida para um outro túmulo, né? Ela saiu do 16 e foi para o 24, né? Pois é, gente, essa é a história interessantíssima da escrava que ficou, que se tornou a mulher mais rica do país, né? Ela faleceu na sua residência em 1796, deixando 9 filhos, eram 3 homens e o resto mulheres, né, como seus herdeiros. E é isso, esta é a história, né, bem resumida da Chica da Silva, uma personalidade que teve várias reportagens e tiveram documentários a seu respeito. Bom, visitado o túmulo de Chica da Silva, visitado a igreja onde ela foi sepultada e contamos um pouco da história dessa fantástica mulher, a escrava milionária. E aqui, gente, encerramos nossa visita a essa histórica e fantástica cidade de Diamantina. Simbora para as próximas aventuras. É isso, gente. Você já sabe, mas não custa lembrar. Segue o Coveiro, deixa teu like, deixa teu comentário, interage com a gente, ajuda o canal do Coveiro a crescer. Contamos com você, um grande abraço e tchau!